Muito bem, pessoal, boa noite, né? Retornando aqui depois desse feriado, né? Então, né, parabenizo a todos pela avaliação, né? A avaliação vocês foram muito bem, mas tudo dentro do que a gente tinha estudado, tudo dentro do que a gente tinha revisado. A ideia é exatamente essa, a ideia é metodologicamente, né, é você ter a percepção do caso que se apresenta, da situação, e a partir daí você dá a solução dentro dos conhecimentos que a gente adquiriu. Não é uma questão de decoreba, tem muita questão de lógica também, claro que tem, né? Da gente pensar e raciocinar que uma determinada situação não é da esfera de um sujeito ativo, mas é de um sujeito passivo, e por aí vai, né? Então, pessoal, hoje nós vamos finalizar a parte que discute os créditos tributários, tá bom? Então, e por que nós estamos falando do crédito tributário, né? Vamos fazer um retrospectozinho para que a gente possa compreender este contexto dos créditos tributários, tá bom? Aí eu volto, claro, para a nossa linha do tempo do professor Sabá, né? Onde nós temos inicialmente apenas o posicionamento legal, a existência no mundo jurídico de uma possibilidade de cobrança futura, ou de instituição futura de um crédito tributário. Logicamente que nós estamos falando da chamada hipótese de incidência do crédito tributário, logicamente. De fundamental importância a hipótese de incidência do crédito tributário, porque as etapas seguintes e a própria Constituição e, posteriormente, a exigibilidade desse crédito pelo fisco tem que ter o supedâneo, tem que ter o fundamento, tem que ter a base legal, a base jurídica. E nós já vimos aí, pelo princípio da legalidade tributária, não se pode exigir ou majorar ou cobrar um tributo sem que lei estabeleça, né? Então tem que ter uma lei existindo no mundo jurídico, no mundo jurídico tributário, aquela possibilidade de cobrança, de existência desse tributo. Então nós temos a hipótese de incidência. Posteriormente, quando ocorre o fato gerador da obrigação tributária, nós então passamos a ter um vínculo, um elo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, porque foi constituída a obrigação tributária. E o fato gerador é aquele momento, aquela condição que faz com que una e constitua a obrigação tributária propriamente dita, né? Nós vimos que a etapa seguinte é a constituição do crédito tributário. No entanto, essa constituição do crédito tributário, ela precisa que ocorra o registro desse débito do sujeito passivo do contribuinte. Eu disse registro, porque eu gosto de chamar registro, para não dizer inscrição. Eu vou repetir, vou ser chato. Eu não digo inscrição do crédito tributário no que diz respeito ao lançamento. O lançamento é inscrição. Não, calma aí. Não vamos confundir inscrição lá da dívida ativa, que é uma fase posterior. Então, eu gosto de um registro, certo, dos meios eletrônicos competentes, das fazendas, municipal, estadual, federal, que temos aí a constituição do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário ocorrerá, logicamente, com o lançamento. E aí a gente vem para os institutos, né? Por exemplo, antes do instituto a gente estudou quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo, né? Esses elementos constitutivos, subjetivos, vinculados a essa esfera. No entanto, a gente viu que
antes desse lançamento, antes dessa constituição definitiva do crédito tributário, é possível que ocorra a chamada exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Essa exclusão do crédito tributário é o que nós vamos ver hoje. É interessante, claro, nós estamos seguindo o nosso conteúdo programático, tá bom? Então, assim, logicamente que eu deveria ter falado da exclusão do crédito tributário antes da suspensão e da extinção, por uma logicidade. Mas nós estamos cumprindo o nosso conteúdo programático, e o nosso conteúdo programático, ele estabelece que a gente analisa a suspensão, a extinção e a exclusão do crédito tributário. Então, o que é a exclusão do crédito tributário? A exclusão ainda não ocorreu o lançamento, doutor e doutora. A exclusão não ocorreu o lançamento, tá? Não houve esse registro, não houve a constituição do crédito tributário. O fisco ainda não pode exigir, ou seja, o que é a exigibilidade do crédito tributário pelo fisco? A exigibilidade do crédito tributário é que ele não poderá usar os mecanismos estatais para coagir, no sentido de forma coercitiva, extorquir, mas extorquir no ponto de vista jurídico, não no sentido negativo, buscar o patrimônio do contribuinte para o pagamento dessa dívida para com o fisco, certo? Então, a exigibilidade é isso, certo? Antes da gente, vamos só fechar os nossos estudos até aqui, para então a gente abordar essa exclusão, tá? Então, a suspensão, e aí eu acho importante nossa compreensão aqui sobre esses institutos em volta do crédito tributário, quando a gente... bora ver aqui, compartilhar de tela... Só um momentinho, meus caríssimos doutores e doutoras. Para uma melhor visualização, aqui. Ok. Então, para uma melhor visualização, eu estou colocando aí exatamente isso que eu estou falando, certo? Então, eu creio que devem estar vendo aí. Esses institutos em volta do crédito tributário, e aí a gente viu as causas de extinção do crédito tributário, certo? E a suspensão do crédito tributário. A suspensão do crédito tributário, que nós vimos já, ela está prevista do 151 a 155A do CTN, tá? Então, a suspensão interrompe temporariamente essa exigibilidade do crédito pelo fisco. Logicamente que, se não for pago, poderá iniciar as etapas seguintes de exigibilidade desse crédito tributário, certo? Fundamental importância. E quais são as causas de suspensão do crédito tributário? Nós vimos isso. Nós temos a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações e recursos administrativos, as medidas liminares, as tutelas antecipadas e o parcelamento. Parcelamento, inclusive, eu até postei lá no grupo, foi um que ocorreu com Refis. Parabéns a você pela análise, tá? A gente viu também sobre a exclusão, sobre a suspensão do crédito tributário, que é um rol taxativo, sob reserva de lei complementar federal, ou seja, é um rol, possibilidade de suspensão que estão expressamente presentes na Constituição, ou no CTN,
no CTN. Em tese, não caberia outras causas de suspensão do crédito tributário. Tá? Nós vimos também as causas de extinção do crédito tributário. Suspensão no decorrer, a extinção do crédito tributário, ela decorre de situações após a constituição definitiva do crédito tributário, de fundamental importância, após a constituição definitiva do crédito tributário. Aí, vamos ser bem chatos, pessoal, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre como? Isso mesmo, com o lançamento, pessoal, com o lançamento desse crédito. É um rol também taxativo, certo? Ou seja, em tese não caberia outras hipóteses de extinção, tá? Quando fala sobre reserva de lei complementar federal, é que tem que ter uma lei que complementa a Constituição, como o CTN, para modificar o próprio CTN, certo? Ou para acrescentar outras hipóteses ou não, tá? Então, a extinção, ela elimina de forma definitiva o crédito tributário, certo? Após a sua constituição, certo? Após a sua constituição. E aí a gente viu as hipóteses. Nós temos o pagamento, logicamente, o pagamento extingue, a compensação, a transação, a remissão, perdão, a prescrição, a decadência, certo? A conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e homologação, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial transitada em julgado e a dação em pagamento, aquela que eu falei, vocês lembram, dá-se um imóvel, tem que ter uma lei específica, etc, etc e tal, certo? De fundamental importância. E aí, meus caríssimos e caríssimas, a gente chega nas causas de exclusão do crédito tributário. Exclusão do crédito tributário. Como eu disse para vocês, as causas de exclusão, ela ocorre antes do lançamento, antes da constituição do crédito tributário. De fundamental importância isso aí, pessoal. Certo? De fundamental importância isso aí. Tá? Por quê? Porque não há a exigibilidade do fisco, não há a previsão. Pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aconteceu alguma coisa aqui. Eu estou ouvindo. Oi? Eu estou ouvindo. É como se tivesse aqui... voltou aqui uma tela. Ok. Pronto. Beleza. Deu um tilt aqui na tela aqui, fez sumir tudo. Pronto. Então, as causas de exclusão, elas estão lá antes da constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, antes do lançamento. Está lá do 175 a 182 do CTN. Ele é um rol taxativo. O que é um rol taxativo? É que as condições para exclusão são as que estão previstas no CTN. Em tese, não caberia outras hipóteses de exclusão do crédito tributário. Em tese. Por que eu digo em tese? Porque podemos ter algum entendimento diverso dos tribunais. E o Supremo Tribunal Federal entende em algumas situações que se os estados podem conceder o perdão, anistia e isenção, então eles poderiam, em tese, propor outras possibilidades de exclusão do crédito tributário, certo? Outras possibilidades. Mas aí você vai me perguntar, e vocês devem me perguntar no aprofundamento do conteúdo, ora, mas e por que os estados poderiam, em tese, viabilizar
através de uma lei, logicamente, outras situações de exclusão do crédito tributário, por causa das competências constitucionais tributárias. Falei para vocês, caiu na nossa avaliação, certo? Nós temos uma competência concorrente no que diz respeito ao direito tributário, ou seja, a União, os estados e os municípios podem legislar em matéria tributária. Podem legislar em matéria tributária, por isso que eles têm os seus códigos tributários. Então, em função dessa concorrência no sentido de capacidade, de competência legislativa, tá, pessoal? Concorrência no sentido competência concorrente, competência legislativa. Então, é possível, já o Supremo Tribunal Federal já decidiu dentro dessa possibilidade legal. Tá? Então, mesmo o CTN prevê essas causas taxativas, aí eu digo em tese, tá bom? Reserva de lei complementar tem que ter uma lei que complementa. E a exclusão do crédito tributário evita a constituição do crédito tributário ocorrendo antes do lançamento. E quais são essas hipóteses? Essas hipóteses são as chamadas isenções e anistia. Isenções e anistia. Então, parando aqui um minutinho para a gente melhor compreender e entender, utilizando-se, logicamente, nem eu estou me vendo aqui mais aqui, Jesus, você está ok. Então, pessoal, estamos aprendendo aqui nesse time, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a exclusão do crédito tributário, ela ocorre pela linha do tempo do professor Sabá, conforme nós já passei para vocês. Se vocês observarem lá, as causas de exclusão, ele está bem aqui, ó, antes do lançamento, certo? Isso de fundamental importância, tá? Então, se a gente observar essa previsão legal de exclusão do crédito tributário lá pelo CTN, nós vamos ver aqui pelo CTN, só um momento, pelo CTN, eu até marquei aqui os pontos principais que têm repercussão, tá? Pelo CTN está aí previsto, pessoal. Artigo 175 exclui o crédito tributário. Qual é? Pela isenção e pela anistia. Pela isenção e pela anistia, pessoal. O 176, ele deixa bem claro para a gente o seguinte, que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplique, sendo o caso o prazo de sua duração, certo? Então, pessoal, a isenção ela só ocorre mediante uma lei. Essa lei, logicamente, tem que ser aprovada pelo legislativo. Então, sempre decorre por uma lei conforme o artigo 176, certo? Nunca da Constituição Federal. Por que eu estou dizendo isso nunca da Constituição Federal? Porque somente, vou ser chato, somente está previsto na Constituição os casos de imunidade tributária, mas os casos de isenções não estão previstos na Constituição Federal, certo? Então, de fundamental importância. Vocês, quando estiverem lendo a Constituição Federal, pessoal, vocês vão ver em alguns artigos, iniciando assim, são isentos
Quando fala isso lá, ele está tratando de imunidade, porque não existe isenções outorgadas ou previstas na Constituição Federal. Isso já é pacífico da doutrina e dos entendimentos dos tribunais, pessoal. Então, de fundamental importância a isenção dentro desse contexto. Então, pelo parágrafo único, a gente vê que as isenções podem ser direcionadas para um local específico, para uma região específica, certo? Em função das peculiaridades regionais, das particularidades. Então, é possível ocorrer uma isenção, buscando, por exemplo, propiciar a um segmento produtor do Nordeste um benefício, uma isenção. Então, tem uma lei específica, um incentivo. Então, é possível isso. Isso antes da constituição do crédito tributário e antes do lançamento, certo? De fundamental importância isenção. Não há muita dificuldade quanto aos casos de isenções, certo? Quanto às situações voltadas para isenção. Então, a isenção, ela não abrange as taxas e as contribuições de melhoria e não abrange os tributos instituídos após a lei que concedeu a isenção. Então, de fundamental importância isso aí, certo? Então, a isenção não é extensiva, conforme o artigo 177, às taxas e às contribuições de melhoria, certo? E aos tributos instituídos após a sua concessão. Então, o próprio CTN diz as situações voltadas para isenção. E aí, vocês devem me perguntar por quê, tá? Então, de fundamental importância vocês perguntarem por quê. E essa pergunta de vocês sobre o porquê que está excluído aí, por exemplo, as taxas. Mas, professor, a taxa não é um tributo? É um tributo. Então, por que o CTN exclui? Pessoal, aí a gente tem que voltar um pouquinho aos nossos estudos. Nos nossos estudos existe um desdobramento de conhecimento, tá bom? Um desdobramento de conhecimento. Ora, nós sabemos que qual o objetivo da taxa? A taxa, pessoal, está vinculada a uma prestação de serviço específica. Se uma taxa é de esgoto, esse recurso deve retornar à cidade em benefícios voltados por alguma ação de esgoto, tá? Então, as taxas têm um vínculo quanto à sua destinação. Já, por exemplo, os impostos não estão vinculados a uma destinação específica. Então, os impostos podem ser aplicados na segurança, na saúde, no custeio, lógico, de pessoal, etc, etc, tal. E nós sabemos que os impostos, como vocês já estão cansados de saber, os federais são imposto de importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda e o ITR. Os estaduais são o ITCMD, o ICMS, IPVA, e os municipais, IPTU, ITBI e o ISS. Nós já estamos cansados de saber disso. Então, há uma razão de ser para isto. Ora, lógico, meus queridos e queridas, se houvesse uma isenção para o pagamento de alguma taxa, como é que a prestação de serviço, a manutenção daquele serviço específico iria ter a continuidade? Então, a própria CTN ele faz essas exceções quando trata, logicamente, de isenção. O 178 fala que é por prazo certo, e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, certo?
As isenções, se não for geral, será em caso específico. Já falamos quando a gente falou da questão que pode ser direcionada para uma localidade, certo? Então, é por período certo e determinado. Importantíssimo, não gera direito adquirido, pessoal. Não gera direito adquirido, tá? Ou seja, a isenção que foi por determinado período não vai gerar direito adquirido. Ou seja, o contribuinte não pode querer, depois que termina o prazo da isenção e volta a cobrança, alegar que há direito adquirido, tá? Por que é importante isso aí? É importante para nós compreendermos que a Constituição Federal assegura o direito adquirido. Mas o que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquele direito, aquela incorporação ao seu patrimônio daquele direito. É aquela intransmutável, aquela incorporação, incorporou. Então, isso é um direito adquirido. Tá? Por exemplo, você, 15 ou 20 anos, você adquire a propriedade pelo Instituto da Uso Capião, ou do Uso Capião, como queira, certo? Então, há um direito, porque houve uma incorporação de propriedade. Então, mas, no entanto, no que diz respeito à isenção, não haverá esta incorporação, esse direito adquirido. Tá, pessoal? Quando a gente vem para a anistia, pessoal, a anistia ela tem uma particularidade extremamente importante, porque a anistia ela é um favor legal, logicamente, que exclui somente, pessoal, as infrações tributárias. Ou seja, a anistia, ele exclui apenas as penalidades e as multas. A anistia, pessoal, é somente sobre as penalidades e as multas. Mantém intacto o montante principal do tributo, é a inteligência do artigo 180 do CTN, quando diz que a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas, pessoal. As infrações, está claro, inteligência do artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas antes da vigência da lei que a concede. Não se aplica a anistia a atos qualificados em lei como crime ou contravenções penais, certo? Mesmo sem essa qualificação seja praticado com a intenção ou fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro. Por que isso é importante, esse inciso 1 do artigo 180? Porque quando a gente estiver estudando os crimes tributários, certo? A legislação penal tributária, poderia-se pensar que, como é uma infração, poderia existir uma lei, que tem que ser por lei também, certo? Concedendo essa anistia, esse perdão, certo? Só que o inciso 1, ele traz para a gente exatamente isso. O inciso 1 do artigo 180, ele traz que a anistia não se aplica aos crimes ou contravenções, certo? Importante isso, porque se nós estamos falando do âmbito tributário, quando nós estivermos estudando mais à frente os crimes penais, logicamente, tributários, não se aplicará nenhuma lei de anistia para esses crimes de ordem tributária. Penal, logicamente, penal. Certo? Então, abrange, conforme a inteligência do artigo 180, somente as infrações, ou seja, somente as multas e penalidades. Anistia, multas e penalidades. A isenção seria mais abrangente, antes da constituição do crédito tributário, certo? E
A anistia, ela exclui, logicamente, as multas e penalidades, e permanece, claro, intacto o montante principal, certo? De fundamental importância. A anistia pode ser geral ou específica, de forma limitada. Quando ela não, o artigo 180, quando a anistia não for geral, ela pode ser específica por despacho da autoridade administrativa. Quem é essa autoridade administrativa? O fisco, logicamente, mediante a autorização. Então, esses artigos seguintes, eles tratam de questão procedimental, tá? Então, o despacho não gera direito adquirido, logicamente que não gera direito adquirido, tá? Mas o ponto central aqui, o ponto de direito material, é que a anistia ela é somente sobre multas e penalidades, logicamente, certo? Não está, ou seja, está excluído os crimes e contravenções de ordem penal, logicamente, certo? E, salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, certo? Inciso 2, não falei, certo? Então, está excluído aí também da anistia se ficar caracterizado uma possível ORCRIM, né? Como assim um ORCRIM? O que é um ORCRIM? ORCRIM é uma organização criminosa, certo? Então, se ficar comprovado esse conluio, essa união de duas ou mais pessoas que tenham cometido alguma infração, e aí a gente volta, logicamente, para as infrações de ordem no âmbito penal, né? No âmbito penal tributário, certo? Também há uma repercussão lá, não tenhamos dúvida disso. Então, duas ou mais pessoas também não vai se aplicar esta anistia quanto às multas e às penalidades. De fundamental importância isso aí. De fundamental importância isso aí. Então, pessoal, quanto aos institutos em volta dessa constituição do crédito tributário, nós vimos, antes do lançamento, esta exclusão, como eu falei para vocês agora, certo? Então, a exclusão do crédito tributário está lá no 171, a isenção ou anistia, dentro desses contextos que eu falei para vocês. Com a constituição do crédito tributário, é possível nós termos aí a suspensão do crédito tributário, está lá no 151 do CTN, certo? No entanto, essa suspensão, ela suspende a exigibilidade do crédito, mas poderá voltar a cobrar, logicamente, esse tributo. E se não for pago, será, então, dado continuidade às ações seguintes de execução fiscal. E nós temos também vinculado à constituição do crédito tributário a extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário, certo? Então, de fundamental importância, isto aqui, deixa eu ver se eu abro, se eu vejo aqui essa parte que fala... Eu tinha passado para vocês sobre... Era para me ter aberto. Não, tudo bem. Tudo bem, exatamente para a gente melhor visualizar aqui a linha do tempo do professor Sabá, mas eu coloquei para vocês lá Achei aqui. Top. Vamos voltar aqui. Aqui. E aí fica melhor da gente visualizar, meus queridos.
Só um minuto, pessoal. Belezinha. Eu sei que vocês têm aí, mas só para ficar melhor da gente ver. Aqui, aqui, ok, aqui. Pronto, pessoas. Pessoal, então, vocês devem estar vendo aí, né? Então, a linha do tempo do professor Sabá, não sei se vocês estão vendo o cursor do notebook, mas aqui está, pessoal. Nós vimos isso aqui, aí, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária. Sigam aí, pessoas maravilhosas. Aí temos aqui o lançamento do crédito tributário. Aí temos o CT, crédito tributário, que é a constituição definitiva. Aqui antes nós temos a exclusão, certo? A gente analisou, claro, também os casos de decadência e prescrição, certo? Na aula anterior. Temos aqui a suspensão do crédito tributário e aqui vinculada a extinção do crédito tributário. A extinção do crédito tributário, certo? São os institutos em volta disso aí. Pessoal, olha que coisa maravilhosa isso. Essa linha do tempo, ela mostra para a gente todo o direito tributário. Esta linha do tempo mostra para a gente todo o direito tributário. É impressionante, certo? E vinculado a cada uma dessas áreas existem as situações. A gente já viu sujeito ativo, sujeito passivo, certo? E, claro, o fisco e o contribuinte. E aí a gente está aqui no CT, certo? Entre o CT, em volta do CT, que é o crédito tributário, essas ações, vamos mudar a palavra, estes procedimentos aqui em volta do CT, do crédito tributário, antes de chegar aqui nesse DA, que é a dívida ativa, com a inscrição da dívida ativa, e antes de a gente chegar aqui na CDA, que é a certidão da dívida ativa, que vai fundamentar a ação de execução fiscal, tá? Em volta disto aqui, a gente analisou o quê? A gente analisou os institutos da exclusão, da suspensão e da extinção, certo? De fundamental importância. E aí, a gente tem que analisar também, vinculado a esses procedimentos do fisco, procedimentos ou situações voltadas para a administração tributária. Procedimentos voltados para a administração tributária, para a gestão tributária, tá? Então, será, evidentemente, assunto de nossas aulas posteriores, a gestão da tributária, a gestão do fisco no âmbito tributário, em volta disto aqui, antes da gente adentrar, evidentemente, na dívida ativa e na CDA, tá? E aí, em volta, nós temos os chamados, ou seja, algumas particularidades que são os institutos da garantia e dos privilégios. Quais são as garantias e os privilégios que o fisco possui? Quais são as garantias e os privilégios que o fisco possui, certo? Então, de fundamental importância a gente analisar isso, porque precede a DA, a dívida ativa, que são procedimentos de gestão do fisco, e precede também a emissão da CDA, certo? Inscrição na dívida ativa, emissão da certidão de dívida ativa, tá? Que a gente vai analisar tudo isso aí dentro da administração tributária, certo? Então, antes dessa administração tributária, dessa gestão de ordem tributária, a gente analisa as garantias e privilégios do fisco nesse meiozinho aí, ainda finalizando o crédito tributário, as análises
em volta do crédito tributário, que são as garantias e privilégios, que vão possibilitar essa administração tributária pelo fisco. Então, de fundamental importância as garantias e privilégios, onde nós vamos ver, caríssimo, os processos jurídico-tributário, a aplicação no âmbito de processos judiciais tributários, isso sempre com o suporte, claro, do suporte do contador, do gestor contábil e do advogado. Então, nós temos aqui essas garantias e privilégios também previstas no CTN. Olha que coisa maravilhosa. Também está prevista no CTN. E aqui eu vou compartilhar para vocês, tá? De fundamental importância, eu creio que vocês estão vendo aí. A seção 1, logicamente, que é o capítulo 6 do CTN, garantias e privilégios do crédito tributário. E aí a gente vem o seguinte, meus queridos e queridas, que a enumeração das garantias atribuídas neste capítulo não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. O que é isso aí? O que é que isto aí quer dizer para a gente? O que é que isso aí quer dizer para a gente? Artigo 183. A enumeração, ou seja, digamos seja A, B, C, D, as causas de garantias atribuídas neste capítulo, as garantias atribuídas ao fisco neste capítulo do crédito tributário, não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função da natureza ou das características do tributo a que se refiram. O que é isso aí? Isso quer dizer o quê, pessoal? Claro, quer dizer muitas coisas, mas eu estou pensando e focando em algo específico, certo? Isso quer dizer que as hipóteses de garantias do fisco para exigir dos nossos clientes o pagamento dos tributos é um rol exemplificativo em contraposição ao rol taxativo das causas de exclusão, extinção e extinção do crédito tributário. Olha que coisa fantástica, extremamente importante, causa, situação de prova, ponto bom para uma avaliação, ponto bom para o exame de suficiência, ponto bom para um concurso, certo? Por quê, meus queridos e queridas? Não vai vir também assim tão facilzinho, não. Mamão com açúcar, não. A questão ela vem mais complexa. O governo do estado do Ceará instituiu, mediante lei, sei lá, uma garantia da fazenda de exigir do contribuinte tal situação, etc. tal, além das previstas na lei tal. E aí a pergunta, pode ou não pode? Pode, porque é um rol taxativo. É um rol exemplificativo, perdão. É um rol exemplificativo. São apenas algumas. Agora, vocês perceberam que quando é para beneficiar o contribuinte, é taxativo, né, doutor e doutora? Exclusão, suspensão e extinção. Em tese,
beneficia o contribuinte. Aí só são aquelas. Mas quando é em benefício do fisco, aí é exemplificativo, cabe outras. É possível constar outras. Interessante, né? Interessante, interessante, interessante. Mas é assim mesmo que funciona, certo? O artigo 184 diz algo extremamente importante, dentre tudo. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento. Quem responde pelo pagamento? O sujeito passivo, o contribuinte, nosso cliente. Responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens do nosso cliente. Responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza. Isso quer dizer também, se eu tiver adquirido patrimônios de origem ilícita, também o fisco não quer saber, o fisco quer arrecadar. Desculpe, do sujeito passivo. Seu espólio, ou seja, o seu espólio o que é? É, logicamente, se ele, por exemplo, for herdeiro de alguém que faleceu, certo? Ou, logicamente, se ele faleceu, o espólio também dele vai responder por essa dívida do fisco. Também responde pelos créditos tributários para com o fisco a massa falida, ou seja, se foi decretada a falência da empresa do nosso cliente. Inclusive os gravados por ônus real, ou seja, hipoteca, gravados em cartório, também vão responder. Tem privilégios, sem prejuízos, dos privilégios especiais, certo? Vai responder tudo isso, por todo esse patrimônio. Também responde o patrimônio se ele tiver registrado em cartório sobre um patrimônio alguma cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade. Ele foi no cartório e registrou que aquele imóvel era impenhorável, que não poderia ser vendido, ou seja, era inalienável, não quer saber o fisco, esse imóvel também vai para o pagamento. Seja qual for a data da constituição do ônus, ou seja, eu estou devendo hoje 100 mil reais. Se eu fiz essa cláusula, ou essa hipoteca, esse compromisso antes, não quer saber, seja qual for a data da constituição desse ônus, certo? Aí ele traz para a gente o seguinte, pessoal, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. E quais são os bens e rendas que são declarados absolutamente impenhoráveis? Quais são? A aposentadoria, o seu salário para a sua sobrevivência e um único bem de família. Um único bem de família, tá, pessoal? Estejam aí prestando atenção, pessoal. Isso é muito importante. Vai ser causa de questão de avaliação, possivelmente minha, de suficiência, etc, etc, tá? Deixa eu ver se eu vou analisar este conjuntamente com o outro. Pode repetir só quais são essas causas aí? Vou repetir na hora. Deixa eu só, porque eu vou fazer uma análise, vou dar um caso prático junto com isso aqui, porque tem umas pegadinhas aqui que é show de bola. Aí a gente marca esse negócio de coisa e não consegue Eu nem queria marcar tudo assim. Raios e trovões. Bom, deixa eu só ver se eu vou analisar junto com um outro
A análise de uma legislação ela tem que ser em conjunta. Nessa vez, a realização com esse sujeito pode ser como dívida ativa. Pronto, então tudo bem, vamos analisar junto com o. Preste atenção, pessoal. O artigo 184, eu vou repetir aí, acho que foi o Pedro. Diz o seguinte: nós estamos tratando primeiro dos privilégios e das garantias, ou seja, é tudo em benefício do fisco, tá? Então, ele diz o seguinte, 184, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que seja previsto em lei, vai responder o nosso cliente pelo pagamento do crédito tributário, com absolutamente quase tudo que ele tem. A verdade é essa, quase tudo é para, eu não posso dizer palavrão, está sendo gravado, inclusive, é para F mesmo, tá? É isso mesmo. Tá? Então, quem é que vai responder? A totalidade dos bens dele, das rendas, se ele tem renda na Bolsa de Valores, seja lá onde for, não importa a natureza, se foi ilícita ou ilícita, certo? O espólio, se ele faleceu, o patrimônio dele também vai responder, se ele é herdeiro, também vai responder, se a empresa dele faliu, a gente vai ver aí que tem privilégio fiscal, exceto os casos, os créditos trabalhistas, que aí os créditos trabalhistas dos colaboradores têm privilégio sobre tudo no direito do trabalho, certo? Vocês devem estar vendo isso lá com o nosso mestre Bacurau, tá? Inclusive os gravados com ônus real. O que é o ônus real, pessoal? São, por exemplo, a hipoteca. Hipoteca é um ônus real. Você gravou aquele imóvel em compromisso sobre alguma dívida, sobre alguma coisa, não quer saber. Quem negociou com você que vai atrás depois. O fisco tem privilégio, tem garantia, tá? Ou eu devo hoje, não paguei 100 mil reais, 1 milhão de reais, e aí eu digo, eita, aí 2019, rapaz, eu vou logo garantir aqui esse imóvel aqui, vou lá no cartório e vou dizer que vou registrar que esse imóvel ele é inalienável, não pode ser vendido, que esse imóvel é impenhorável, não pode ser penhorado. O que é o Instituto da Penhorabilidade? Vamos entender. Me perguntem, gente, pelo amor de Deus, me perguntem. Se não perguntar, eu parto do pressuposto que alguns conceitos vocês já sabem, são bases, né? O que é a penhorabilidade? A penhorabilidade é um registro, é uma avocação, é a busca de um patrimônio pela justiça, que ele vai lá e diz, olha, e vou usar as palavras bem diretas. A justiça vai lá e diz, este imóvel, este terreno, que vale 500 mil reais, é seu. No entanto, ele está sendo questionado na justiça, eu estou penhorando, ou seja, eu estou avocando, eu estou trazendo ele para a justiça. No entanto, eu vou nomear você que é dono, a pessoa que vai gerenciar esse imóvel. Mas quando eu penhoro esse imóvel não pode mais ser utilizado para negociatas, para ficar bem claro. Ele é dono, mas está sendo discutido, ele tem que se defender na justiça. Então, ele foi penhorado, ele foi avocado, está seguro pela justiça. Então, o ano passado, eu fui lá e disse, olha, quero aqui, isso é feito em cartório de registro de imóvel, uma cláusula de impenhorabilidade desse imóvel. Beleza. Não quer saber, o fisco vai buscar, não importa. Seja qual for a data, está aprovada aí, certo? Exceto, não se aplica se for os bens e rendas, excetuados unicamente, os bens e rendas para o sustento familiar, para a sua sobrevivência. Quais são essas rendas? A aposentadoria, o salário,
certo? O salário, mas vou já questionar algo que vocês vão me perguntar. O salário, isso são impenhoráveis, devem ser liberados de imediato pela justiça, tá? E os bens que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Quais são esses bens? É o chamado bem de família. Qual é o bem de família? O bem de família é aquele único imóvel que você escolheu para a moradia da sua família. Então, este apartamento é o imóvel que é para a moradia da minha família. Então, a justiça entende que este imóvel é impenhorável. Imóvel é impenhorável. Beleza, Pedro, que me perguntou? Ok, Pedro? Espera aí que eu vou complicar, Pedro. Mas beleza, Pedro? É que eu vou complicar. Beleza. No entanto, por suposto, sem embargo, há controvérsia, senhor Pedro e demais. Há controvérsia. Como assim, doutor e doutora? E aí, eu, Luciano, estou defendendo uma pessoa num processo de execução fiscal. Ixi, eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui. Espera aí, está sendo gravado. É bom em sala de aula porque a gente fala, né? Mas gravado é complicado. Porque aí, mas deixa eu ver se eu posso falar de forma geral sem dizer, tá bom, pessoal? Eu não posso dizer as instituições. Eita, mas sou eu que estou defendendo. Então, está sendo feita uma defesa num processo de execução fiscal ixi, mas eu não posso falar, porque aí pode caracterizar um negócio acolá. Espera aí, deixa eu pensar aqui, Pedro. Então, porque a gente está falando de defesa de cliente, né? Logicamente, vocês, contadores, vocês vão usar de todos os mecanismos legais que a lei permite para defender o cliente de vocês, logicamente. E os advogados também fazem isso, né? Mas é porque eu ia contar uma situação específica. Mas eu vou contar de forma geral aqui. A controvérsia. A controvérsia. Como assim, senhor Pedro e demais, Ana, Raniele e Guedinha, que está aqui conectado, e os demais que devem ver depois. Eu disse que esse bem de família, beleza? Esse bem da moradia. No entanto, senhor Pedro e demais colegas, Pedro que perguntou, e demais colegas, a minha dívida com o fisco é de R$ 1 milhão. Esse meu apartamento, que é um exemplo, né? Porque não vale o que eu vou dizer. Esse meu apartamento está avaliado em R$ 5 milhões. E aí, doutor? Esse meu bem será penhorado em favor do fisco ou não? Princípio da razoabilidade, doutor. Princípio da razoabilidade. O que é que você acha, Pedro e demais meninas? E demais colegas? A minha dívida com o fisco é de R$ 1 milhão. Eu vou complicar mais ainda. Eu só tenho esse imóvel. Eu só tenho essa casa, esse apartamento. Esse apartamento vale R$ 5 milhões. E aí? E aí? E aí? E daí, né? E aí, pessoal? Pode ou não pode? Princípio da razoabilidade. O que vocês acham? Aí vocês podem responder, como tudo no direito, depende. Depende. Porque haja processo aí, doutor. Haja processo. Por quê? Porque, pessoal, eu sei que já está 9h30, mas dá para me suportar mais um pouquinho para ver se eu termino aqui esses assuntos, e nem que a gente faça uma revisão, o retorno da prova na próxima aula. Eu garanto, na próxima aula. Só para a gente não perder a ideia, entendeu? Então, há controvérsia
e depende. Uma corrente defende que, ora, senhor Pedro e demais colegas, você você moraria bem, iria viver bem em uma casa que custa R$1 milhão? Sim ou não? Você acha que viveria bem com sua família numa casa que custa R$1 milhão? Essa minha casa custa R$5 milhões. Minha dívida custa R$1 milhão com o fisco. Eu viveria bem se eu, por exemplo, comprasse uma outra casa de R$4 milhões? É uma casinha boa? É um barracozinho bom? Hein, pessoal? É um barracozinho bom? Então, há controvérsia, há um princípio aí da razoabilidade quanto aos bens únicos de família absolutamente impenhoráveis. É relativo, doutor, porque se vive bem e muito bem no imóvel de R$4 milhões e tira R$1 milhão para pagar o fisco. Então, o fisco, os seus jurídicos fiscais, logicamente, vão entrar com todas as ações judiciais para buscar esse patrimônio. Então, um dado extremamente importante. Tá? Eu tive um debate com uma pessoa da justiça uma vez, porque ela entendia que esses bens de família não iriam nunca ser chamado para saldar essa dívida do fisco. Meu entendimento é diferente, porque há uma relativização aí, é relativo, certo? E a minha orientação, logicamente, foi que a pessoa tirasse o patrimônio do seu nome. Tá? Vocês estão me entendendo, pessoal? Entendendo? Então, a minha orientação foi essa, porque, mesmo sabendo dessa questão das datas aí, mas bora ver se vai dar certo. Esse era o caso prático, porque eu não posso detalhar. É segredo de justiça. Entendeu aqui, pessoal? Para a gente partir aqui para o 185. Sim, professor. Então, há uma relativização aí nesse bem de família. Tá? Vocês vão encontrar muita gente dizendo, olha, não pode. Beleza, é a regrazinha aí. Cuidado com as exceções. Uma briga judicial, você vai utilizar os princípios da razoabilidade, etc e tal, e um patrimônio de seu cliente que vale R$5 milhões e sua dívida com fisco é de R$4 milhões, você compra um barracozinho de R$1 milhão muito bem, e dá para sua família viver muito bem, e continua a cláusula de impenhorabilidade no imóvelzinho de R$1 milhão. Há uma relativização aí. Só esse detalhe dessa exceção, tá? Dessa exceção. Já há entendimento dos tribunais nesse sentido. Se vocês veem numa questão, de acordo com o CTN, com o CTN, aplica-se a regra. De acordo com os entendimentos dos tribunais, se aplica as exceções, doutor e doutora, tá bom? Aplica-se as exceções, é assim que funciona. A coisa. Né? Então, para tudo há uma razão de ser aí. Então, 185 diz o seguinte, presume-se fraudulenta, aí vem, uma consequência. Presume-se fraudulenta a venda ou o compromisso, oneração de bens ou rendas, ou seu começo, foi pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, em débito com o fisco, por crédito tributário, regularmente escrito como dívida ativa. Olha aí, doutor e doutoras contadores, como é bom demais essa matéria, chega a dar gosto. Isso aí quer dizer o seguinte, se
Aí é o que poderia cair na orientação que eu falei para vocês do meu cliente, né? Se o jurídico for inteligente, do fisco, ele vai fazer como eu pedi para fazer numa comarca acolá. Eu estava defendendo um outro lado lá. Eu pedi para que o juiz notificasse o cartório de registro de imóveis qualquer alteração de propriedade dos bens da pessoa desde o ano tal. O juiz não concedeu desde o ano tal, mas concedeu de uma parte de tempo. Por quê? Eu estou com... Foi inscrito na dívida ativa hoje. E eu sabia que estava sofrendo um processamento, estou devendo ao fisco, etc. e tal. E transferi o meu patrimônio ano passado, é considerada uma alienação, uma venda fraudulenta. Isso aí, doutor e doutora, é o chamado fraude contra credores. Já ouviu falar demais, com certeza. Isso aí é a chamada fraude contra credores. Quem é o credor? O fisco, doutor e doutora. É o fisco credor aí. Então, como nós estamos falando das garantias e privilégios, e o fisco tem sempre as garantias e os privilégios, qualquer alienação ou venda, tá aí o 85, de imóvel, o seu começo, certo? Desde que seja o crédito inscrito como dívida ativa, é considerada fraude. O fisco vai entrar com ação de fraude contra credores e o juiz vai mandar desfazer isso aí. Desfazer isso aí, certo? Então, é possível, tá? O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou renda suficiente ao total pagamento da dívida inscrita. O que é isso aí? O que é isso aí? Isso aí, pessoal, é a exceção. Tenho certeza que vocês estavam pensando. Ah, como assim? Eu devo ao fisco dívida inscrita, dívida ativa, R$ 1 milhão, tá? Eu tenho 2 apartamentos que valem... Um vale R$ 1 milhão e o outro vale R$ 1 milhão. Ano passado, caso prático, questão de prova. Ano passado, eu vendi um dos apartamentos. O fisco entrou com uma ação de fraude contra credores, contra o meu cliente, porque eu não deveria ter vendido esse apartamento ano passado. Pode ou não pode? O juiz vai dar ganho de causa a quem? O que é que vocês acham? Digam aí para mim. Entenderam o caso, o exemplo? Entenderam o exemplo, pessoal? Por favor, pelo menos um aí, me diga sim ou não. Pessoal, parágrafo único do artigo 185. Isso é importantíssimo para vocês, contadores, vocês nem imaginam o quanto que é. Novamente. Vou repetir. O artigo 185 diz o seguinte, que é fraude contra credores se eu vendi o patrimônio quando eu devo ao fisco, desde que esse crédito tributário esteja regularmente inscrito como dívida ativa. Fraude contra credores, tá? Então, se o meu patrimônio eu vendi o 2019 e estava inscrito como dívida ativa, tem que estar inscrito como dívida ativa, logicamente. Então, o fisco entra com uma ação de fraude contra credores e o juiz pode mandar desfazer essa venda, certo? Quem paga mal... Pessoal, tem um brocardo que a gente chama do direito, um dizer do direito, que quem paga mal paga 2 vezes. Quem comprou esse apartamento de mim vai perder totalmente, porque se eu não pago nenhum fisco, como é que eu vou devolver o dinheiro? Aí o parágrafo único diz o seguinte: o disposto nesse artigo de fraude contra credores não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.
passou uma daquelas motinhas de gente se apresentando aqui. Daqueles rapazinhos se apresentando. Então, o parágrafo diz o seguinte, que não se aplica desde que tenha sido reservado pelo devedor bens ou renda suficiente ao total pagamento da dívida inscrita. Aí, caso prático, nosso cliente chegou aí no escritório de contabilidade de vocês, junto com o advogado, vocês trabalham juntos, e aí o cliente de vocês foi inscrito na dívida ativa, estava inscrito na dívida ativa, R$1 milhão. No entanto, ele tem um imóvel em Recife que vale R$1 milhão e um imóvel em Fortaleza que vale R$1 milhão. Em dezembro de 2019, ele vendeu o imóvel do Recife. Aí o fisco fez o seguinte, entrou com uma ação chamada fraude contra credores, pedindo ao juiz que bloqueasse, que desfizesse, em outras palavras, desconstituísse essa alienação, essa venda desse imóvel do Recife. A minha pergunta é, o juiz vai dar ganho de causa a quem? Ao nosso cliente contribuinte ou ao fisco, à fazenda? E aí? O que vocês acham? Hein? Pessoal, o juiz vai dar ganho de causa ao nosso cliente. Por quê? Porque é a inserção do parágrafo único, pessoal. Se a minha dívida é de R$1 milhão e eu tenho 2 apartamentos que valem R$2 milhões, R$1 milhão cada um, então eu deixei bem suficiente para pagar o fisco. Então, logicamente que ele vai dar ganho de causa ao nosso contribuinte, pessoal, ao nosso cliente. É lógico isso aí, certo? Então, muito boa, a questãozinha é boa, preste atenção nas coisas, certo? Então, importantíssima essa exceção, tá? Essa exceção. Inclusive, pelo fisco ter me constrangido, nós vamos entrar com ação de indenização por danos morais contra o fisco, porque ele constrangeu o nosso cliente na sua honra de decoro e na sua honra de dignidade, dizendo que ele cometeu um crime, uma fraude contra credores. Isso é um abuso, isso é um absurdo. Logicamente que é matéria de defesa. Logicamente. E a gente chega aqui, pessoal, na hipótese. Pessoal, tem muita coisa, não vai dar. Vou deixar as preferências para a próxima aula. Só isso aqui, 185A. Na hipótese do devedor tributário devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhorados, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão por meios eletrônicos aos órgãos e entidades que promovam o registro de transferência de bens, especialmente o registro público de imóveis, as autoridades supervisoras do mercado bancário. Beleza, isso aí é o seguinte, quando o juiz dá a ordem de penhora, e aí não é encontrado bens penhoráveis, então ele dá uma ordem pelo Bacenjude, vai até mudar o sistema, né? Pelo Banco Central, aí o Banco Central bloqueia todas as contas do nosso cliente devedor no país, em qualquer banco, ele entra no Renajude, bloqueia todos os veículos, bens móveis, veículos, logicamente, do nosso cliente no país, certo? Renajude, Bacenjude, qual é o outro? É o do Renajude e Bacenjude, acho que são esses mesmo. Exatamente. E aí ele bloqueia tudo se tiver, exatamente para poder cumprir a ordem judicial de pagamento. Pessoal, eu já ficou muito aqui avançado, eu falo demais, eu sei disso, mas é porque eu tenho que falar de casos práticos, tá bom? Nós vamos ficar aí para abordar as preferências
as preferências. Aí eu faço uma pequena revisãozinha para vocês sobre essa questão dos privilégios, tá? Garantias e privilégios. E aí, na próxima aula, na segunda-feira, a gente fala das preferências do crédito tributário. Pronto, a gente fala o seguinte, a gente fala na próxima aula somente das preferências, como se fosse tão rápido, né? Comigo. Mas digamos que seja tão rapidozinho. A gente fala só das preferências, esses marcadozinhos aqui, tá? E aí a gente faz aí um retrospecto da nossa avaliação. E aí anotem aí as dúvidas, as perguntas, vamos perguntando no Zap ou podem perguntar agora também. Beleza, meus queridos? Minhas queridas? Podemos ter alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, a gente encerra, pessoal. Por hoje que cansamos, né? Tem não, professor. Beleza, pessoal. Boa noite e até breve. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.